Boa noite. Realizamos hoje a segunda da série de 5 entrevistas já anunciadas aos líderes dos grupos e representantes parlamentares de partidos com assento na Assembleia Nacional. O meu convidado é o deputado Liberty Xhaka, presidente do grupo parlamentar da UNITA, com quem vou abordar a situação no país, o estado da democracia, a vida interna do seu partido, a preparação das eleições de 2022 e outras questões de interesse nacional. Boa noite, Sr. Deputado. Bem-vindo ao nosso programa. Muito boa noite e muito obrigado pelo vosso convite. Para começar, a UNITA está em crise. Bem, primeiro, uma nota prévia. Dizer que há 6 anos que um líder parlamentar, tanto um presidente do grupo parlamentar da UNITA, não era convidado pela TPA. Faz hoje 6 anos. E a última vez que um presidente do grupo parlamentar da UNITA esteve cá foi em 2015, na pessoa do ex-presidente do grupo parlamentar, o deputado, na altura, presidente do grupo, o deputado Adalberto Costa Júnior. Portanto, estamos aqui para fazermos uma análise, um balanço do ano parlamentar, tal como constou do convite que foi absolutamente formulado. Isso. Portanto, fez referência a algumas notas sobre o partido, mas eu gostaria de dizer que quem devia falar efetivamente sobre a vida interna da UNITA devia ser o presidente da UNITA. Eu gostaria de solicitar a TPA, que devia abrir o país, passar outra imagem ao país, convidando o presidente da UNITA. É mau sinal que tenhamos um líder partidário, na pessoa do presidente da UNITA, eleito sensivelmente 2 anos, e infelizmente está impossibilitado de transmitir a sua visão, a sua mensagem, tanto a sua perspectiva de governação ao país por via dos órgãos públicos. Não pode ser. Alguma coisa está muito mal. Sr. Deputado, fica o registro, fica a observação. De qualquer forma, enquanto responsável partidário do topo, não vejo inconveniente que não possa abordar as questões ligadas à vida do partido, sobretudo numa altura como esta. Plenamente de acordo, mas dizer que a voz autorizada... Terá certamente a sua oportunidade, terá certamente o seu momento. Ver para crer. Mas assim não vamos deixar passar esse momento hoje, certo. sob risco, no nosso entendimento, a UNITA perder uma oportunidade de dar a conhecer ao mundo, afinal, ao país, sobretudo, o que é que está a passar. O normal seria que a primeira pergunta fosse sobre o balanço parlamentar. Nós vamos enquadrar todas essas questões ao longo da nossa entrevista. Certo. Mas deixar bem claro o seguinte, a UNITA está bem de saúde, politicamente. Nunca a UNITA foi tão desejada pelo povo angolano, nunca a UNITA se sentiu tão confortável em termos de apoio popular como tem agora. Nós consideramos que a eleição do presidente Adalberto Costa Júnior quebrou tabus, abriu uma nova imagem para a UNITA, sobretudo, falo isso sem tabus alguns, quebrou tabus. Durante muitos anos, a propaganda procurou procurou manchar a UNITA como fosse um partido racista, um partido tribalista, um partido regionalista, e eu me cinjo simplesmente a questão do racismo. Portanto, não podia ser. Do nosso ponto de vista, a nossa política, para ser credível, devíamos capitalizar nas ideias das pessoas, nas ideias das organizações, na visão dos líderes. Não devíamos capitalizar numa estratégia de demonização dos adversários políticos, também numa estratégia de condenar tudo, desvalorizar tudo o que é feito, de forma nenhuma. Se o governo fizer bem o seu serviço, de realizar obra social, obra econômica a bem dos angolanos, a todos nos satisfaz. Quando o governo não realiza uma boa obra, nós, compete à oposição, criticar. Então, precisamos de ter partidos políticos fortes para que a nossa democracia seja vibrante. Agora, uma estratégia de enfraquecimento dos partidos políticos, particularmente das suas lideranças, não constrói. Portanto, quero deixar bem claro que a UNITA não vive nenhuma crise. Agora, também não somos ingênuos.
Sabemos muito bem que existe uma estratégia de enfraquecimento da UNITA. Aliás, o ano passado, um jornal da nossa praça... Vamos falar dessa questão, Certo. mas retornemos à sua primeira resposta. Certo. Era muito importante para a UNITA eleger um líder como Adalberto da Costa Júnior, no caso mestiço, para quebrar esse tabu? De forma nenhuma. O presidente Adalberto Costa Júnior não foi eleito para quebrar um tabu. Os candidatos à liderança da UNITA definem uma moção de estratégia, elaboram uma moção de estratégia que apresentam aos membros da UNITA. O partido tem um programa, tem objetivos que são permanentes. Com base nos seus fundamentos, portanto, no programa fundador da UNITA, estamos a falar do projeto de Mangai, aos candidatos à liderança da UNITA incumbe elaborar estratégias que concorram para o alcance dos objetivos do partido, para materializarmos a nossa agenda, o nosso programa. O presidente Adalberto, como outros membros da UNITA, concorrentes, eram 5 candidatos, apresentou a sua visão. Foi a sua moção de estratégia que conquistou a maioria dos eleitores. Nessa altura, os eleitores da UNITA, os delegados do Congresso. Agora, também por ironia, ele é mestiço. Mas o problema não era eleger o mestiço. Não, de forma nenhuma. A questão é quem apresenta as melhores ideias que convençam os membros da UNITA. A maioria identificou-se com o programa apresentado pelo engenheiro Adalberto Costa Júnior. Também concorreu para quebrar um tabu. Afinal de contas, e aqui eu posso fazer uma pequena referência histórica. Alguns dos comandantes da UNITA, naquela altura da Guerra Civil, dos mais conhecidos, os mais notáveis, falo, por exemplo, um general Chassanha, é branco. Nós na UNITA não nos víamos como brancos, mestiços, negros, de forma nenhuma. Como companheiros, como camaradas de armas. Portanto, é assim. Mas há uma propaganda que foi criada, há uma estratégia que foi desenvolvida para macular a UNITA. Não constrói o país, não constrói sociedade. Penso que devíamos nos olhar sempre como angolanos. E, aliás, é do vosso conhecimento, o Dr. Savimbi contribuiu para a definição do conceito de angolano. Angolano não é o branco, não o mestiço, não o negro. Angolano é aquele que ama Angola e trabalha por Angola. Do vosso ponto de vista, e conforme referiu ainda na sua primeira questão, na primeira resposta que fez, que deu a questão que lhe coloquei, certo. A UNITA está, no entanto, a viver ainda um momento de transição e de afirmação como maior partido da oposição na nossa sociedade. A UNITA consolidou a sua posição como um partido político. Depois de uma transição de um movimento político-militar, portanto, durante os anos da Guerra Civil, a UNITA era uma força política, mas com uma componente forte militar. Terminado o conflito militar em 2002, eu considero que os primeiros 2 mandatos do presidente Samakuva serviram para consolidar a transição de um movimento político-militar para um partido clássico, normal. Portanto, terminada esta fase de transição, os últimos mandatos do presidente Samakuva, a UNITA consolidou a sua estrutura, foram formados quadros, muitos jovens foram lançados nas estruturas do partido. Estamos em condições de realizar o nosso projeto, a nossa visão. Portanto, já não estamos numa fase de transição. Portanto, a UNITA já não está na fase de transição de forma nenhuma. No conceito da sua organização? Não, de forma nenhuma. Estamos agora num momento em que queremos realizar, queremos ter uma oportunidade, queremos pedir a confiança aos angolanos, pedir uma oportunidade para materializarmos a nossa visão. Portanto, já não se pode falar de transição durante 20 anos, seria impensável. Seria um atraso em relação à competição. Nós consideramos os primeiros 4 anos, de 2002 a 2010, portanto, até o Congresso de 2011, estava feita a transição. Os últimos anos, de lá para cá, estamos em condições de disputar, em pé de igualdade com o principal partido, aliás, o partido que detém o poder, nessa altura o MPLA. Temos condições para o fazermos. Só precisamos que as instituições do Estado não continuem
eu diria, numa estratégia de bloqueio das outras forças políticas. Não é por ali. E este é um chamamento que queremos deixar. Precisamos consolidar a nossa democracia. Precisamos construir o Estado democrático de direito. O país, sim, está numa transição de um Estado totalitário para uma democracia. Formalmente, Angola é uma democracia. Mas desde 1992. Sim, formalmente. Mas, em rigor, ainda não somos uma democracia. Estamos em transição democrática. Por isso que nós olhamos para a partidarização das instituições do Estado, tratamento desigual dos atores políticos. O Estado está em transição democrática. A UNITA já não está em transição. O momento que a UNITA está a viver, podemos considerar como sendo a primeira grande prova de fogo após a sua afirmação, conforme disse, como partido político na sociedade? Não. Eu diria o seguinte, já tivemos 2 pleitos. Terminada a nossa afirmação, a transição de um partido político como a componente militar para um partido civil normal. Tivemos o primeiro teste em 2012. Tivemos outro teste em 2017. Em condições normais. O resultado da UNITA não seria esse que nós tivemos agora. Aliás, eu diria mais, que foi atribuído à UNITA. Temos condições para disputar de forma igual. Atenção, eu diria de forma igual porque criamos uma estrutura sólida. A UNITA está implantada em todo o espaço nacional. A UNITA tem quadros, a UNITA tem uma filosofia de trabalho que permite manter o contacto permanente com o eleitorado, permanente com o cidadão, particularmente o contacto com a juventude, as mulheres. Elas temos 2 organizações de massas, a Jura, a Organização Juvenil, e a Lima, a Organização das Mulheres. Nós temos condições de transmitir a nossa mensagem, fazer chegar a nossa mensagem por via dos nossos órgãos em todo o espaço nacional. Portanto, não estamos numa fase de transição. Quero deixar bem claro que tivemos um teste em 2012, outro em 2017. O primeiro grande teste da transição foi feito em 2008. Ali tivemos dificuldades. Portanto, o conflito tinha terminado sensivelmente há 6 anos. Estávamos numa fase de consolidação das nossas estruturas, mas agora posso deixar bem claro, deixar garantias aos angolanos, temos condições para realizar os nossos propósitos com confiança e segurança. Ao dizer que não há instabilidade dentro da UNITA, Sim. O que é que explica então esse movimento que contesta a eleição de Adalberto Costa Júnior? Vou responder colocando perguntas. Não sou eu que lhe vou responder. Não, de forma nenhuma. As perguntas vão ser para responder. A sociedade é para saber o que se passa. É normal que supostos militantes da UNITA intentem uma ação para impugnar o Congresso da UNITA, mas sejam contactados por um ilustre dirigente do MPLA, o advogado seja pago por um ilustre dirigente do MPLA, devidamente identificado, é normal. Não é do interesse da UNITA. Nós sabemos quem é o senhor, e digo mesmo senhor general, que contactou os jovens, que pagou o advogado. Jovens que participaram no Congresso da UNITA. Quero só deixar bem claro que as pessoas, temos 2 ou 3 que foram delegados, os outros não. Mas aqui o que é estranho é que não são os membros da UNITA, em rigor, que abriram o processo. Foram corrompidos. Todos sabemos disso. Não é normal. Como é possível que tem de ser um ilustre dirigente do MPLA a pagar o advogado? Mas em presença desses elementos e desses dados, qual é a posição da UNITA? Vou deixar bem claro. Referindo-se a essa primeira questão. Foram 5 candidatos à liderança da UNITA. 5 candidatos. Todos os candidatos não eleitos reconheceram os resultados, felicitaram o presidente, trabalham com o presidente. Nenhum deles contestou a legitimidade do presidente Adalberto. Nenhum deles. Também é normal, estou a responder, que passados mais de 12 meses, alguém venha a levantar uma suposta irregularidade. Não é normal. A quem interessa levantar esses fantasmas? Ali onde está o problema.
Portanto, quero deixar bem claro, não há nenhuma crise. Não há nenhuma crise. As pessoas querem dar a entender que existe uma crise, de forma nenhuma. Não há crise nenhuma. A UNITA vai bem. Eu estive agora na província de Benguela. Realizou-se um ato do 3 de março, do 3 de agosto. Aniversário natalício do presidente fundador do nosso partido, Dr. Savimbi. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Portanto, em março deste ano, tivemos um grande programa em Malange. Tivemos o programa da Lima. Também, elas em Malange. Estamos a sair agora de Benguela. Se a UNITA estivesse em crise, sobretudo desacreditada, as pessoas não teriam aderido como têm estado a aderir, de forma nenhuma. Nunca tivemos um movimento de adesão tão massivo, particularmente da juventude, como temos agora. Nunca aconteceu. Nunca tivemos tanta solidariedade da sociedade civil como temos agora. Nunca aconteceu. Os angolanos não estão preocupados com os partidos políticos. É isso que as lideranças políticas não conseguem perceber. Os angolanos estão preocupados com o futuro do seu país. Nós precisamos de uma democracia sólida. Precisamos de boa governação. Precisamos trabalhar para o desenvolvimento sustentável do nosso país. Os partidos políticos vão se alternando. E a alternância vai acontecer. Quando me colocou as duas questões, Sim. a pergunta que lhe coloquei anteriormente, está-me a querer dizer que Sim. há uma manipulação externa à UNITA no sentido de destabilizar... Evidente e óbvia. A quem é que interessa essa destabilização? Bem, aos angolanos não interessa. Os angolanos querem ter partidos políticos vibrantes, estáveis, que apresentam as suas ideias, os seus projetos, concorrência leal, eleições livres, justas, transparentes, democráticas. Penso que isso é o que interessa aos angolanos. Agora, a quem interessa promover supostas crises? Transmitir uma imagem que não corresponde à realidade. Pessoas que não são democratas. Um democrata aceita a diferença. Convive normalmente com a diferença de opinião. O país vive na diferença. O país deve viver efetivamente na diferença, respeitando a diferença. Posso dar um pequeno exemplo em relação a essa questão. De 2017 a 2019, os primeiros 2 anos do mandato do presidente João Lourenço, tivemos sinais de abertura. Aqui é importante assinalar isso. Mas de 2020 para cá, o país recuou. Voltamos a fechar. O tratamento que se dá aos partidos políticos na oposição, pela nossa comunicação social pública, eu falo mesmo daqui da nossa TPA. É deselegante falar isso agora. Estou aqui numa grande entrevista da TPA. Mas as pessoas têm de saber. O tratamento que se dá não é igual. Não é igual. Volto a colocar a questão. A quem é que interessa esse ambiente de crise, ou essa imagem de crise, esse ambiente de instabilidade, no caso concreto da UNITA? Aquelas pessoas, aquelas lideranças não são democratas. Olhando para o nosso cenário político, a quem é que a UNITA concretamente aponta o dedo? Mas os angolanos sabem. Os angolanos sabem. A UNITA não quer assumir isso. Portanto, os angolanos sabem a quem interessa promover esta imagem. Os angolanos sabem quem tem estado a trabalhar no sentido do retrocesso do Estado Democrático de Direito. De certeza absoluta que não interessa a UNITA, não interessa a juventude angolana, não interessa a sociedade civil, não interessa as igrejas, não interessa aos empresários. Não interessa. Quando nós criamos um suposto ambiente de instabilidade, afastamos investimentos. Afastamos. Quando os atos do nosso Estado não transmitem confiança, transparência, lisura, eu não tenho nenhuma dúvida, nós afastamos investidores. Voltando ao Congresso da UNITA, houve ou não houve atropelos, a violação aos estatutos e ao regulamento da UNITA? De forma nenhuma. Vamos deixar bem claro. Enquanto membro da direção da UNITA, tenho conhecimento de A a Z de todo o processo. Quero deixar bem claro isso. E é importante que os angolanos saibam. Presidente Adalberto renuncia. Aliás, vamos começar. A lei portuguesa, é melhor começar por ali. A lei portuguesa expressa a renúncia, sendo um ato voluntário,
sendo antivoluntária, não pode ser rejeitada, para começar. A partir do momento que um cidadão manifesta vontade de renunciar, tem logo efeito. A única coisa que falta é o tratamento administrativo. Mas os estatutos da UNITA põem em causa essa... Vamos lá ter. O presidente remete. Dia 11 de outubro, efetivamente, o presidente Alberto perdeu a nacionalidade portuguesa. Dia 11 de outubro. No mesmo dia 11 de outubro, o Comitê Permanente aprovou o regulamento eleitoral. Atenção. Dia 11 de outubro. Naquele dia, não tínhamos conhecimento, por razões de comunicação, que os serviços centrais de registro centrais de Lisboa já tinham, de facto, o documento comprovativo. Mas, mais importante do que isso, o regulamento eleitoral foi promulgado pelo presidente Samakuva a 28 de outubro. O regulamento também é expresso. É claro. O regulamento entra em vigor na data da sua promulgação. Candidato remete o período de perda de nacionalidade. Dia 11, os serviços centrais de registro de Lisboa confirmam. Dia 28 de outubro, o presidente Samakuva promulgou o regulamento. A lei entrou em vigor, nessa altura, nos termos, a lei da UNITA, o regulamento eleitoral entrou em vigor no dia 28 de outubro. Não há rigorosamente nenhuma ilegalidade. E mais importante, atenção, portanto, uma coisa separada... Esse é um pretexto forjado. Com certeza. Vou deixar bem claro um pormenor. Só um pormenor. As pessoas que avançaram com essa contestação, sim. com o processo de impugnação, não têm noção desses elementos que está aqui apresentado. Quero deixar bem claro um pormenor. Vamos separar os momentos. Uma coisa é a candidatura, outra coisa é o momento da eleição. E atenção, e podemos transportar essa realidade para o quadro do país. Portanto, a candidatura podia ocorrer em posse da dupla nacionalidade. Mas é claro, o Estatuto da UNITA diz que a eleição do presidente da UNITA, o presidente da UNITA deve ser eleito tendo nacionalidade única, originária. Portanto, o momento da candidatura não é determinante. Portanto, na vossa visão, o que conta é o momento da eleição. Não, na nossa visão, nos termos do direito, nos termos da lei, é eleição. É eleição. É nos termos da lei. Portanto, tudo isso só visa uma coisa, distrair os angolanos de uma grave situação. Do ponto de vista econômico, o país vive uma grave crise econômica. Do ponto de vista social, a situação é crítica. Aumentou a pobreza, a miséria, a fome. Os angolanos estão a morrer. Para desviar a atenção dos angolanos, quer-se promover uma suposta crise. Não é por ali. Sendo uma coisa tão simples e tão clara como apresenta aqui, certo. O que é que leva então a que o tribunal leve tanto tempo a tomar uma decisão em relação a esse caso? É claro que nos termos do direito, vamos falar de termos de direito, não tem como o tribunal anular o Congresso da UNITA. Não tem como. Estamos a falar... O tribunal já reconheceu o Congresso. Já tinha reconhecido o Congresso, já tinha reconhecido os órgãos eleitos. Com certeza. Portanto, eu acho que uma coisa que é triste para nós, enquanto angolanos, eu volto a dizer, nós devemos apresentar propostas. Angola tem um grande desafio. Como sairmos da grave crise econômica e social? Vamos falar disso depois. O que é que vai acontecer no caso de o Tribunal Constitucional impugnar os resultados do Congresso? Quer dizer, eu nem sequer posso fazer futurologia, porque estou absolutamente convencido que o processo não tem pernas para andar. Não tem pernas para andar. Do ponto de vista do direito, não tem pernas para andar. Agora, pode ter por razões políticas. Por razões políticas. A UNITA tem uma direção, analisa as coisas com serenidade. E se essas razões políticas prevalecerem e, no final das contas, acontecer a impugnação do Congresso, o que é que vai acontecer? Primeiro, queremos deixar bem claro que a UNITA não vai se deixar abalar por uma estratégia de inviabilização e, como dizia o ex-presidente do Tribunal Constitucional, uma estratégia
de suicídio do Estado Democrático de Direito. A UNITA não se vai abalar. Queremos deixar bem claro, os angolanos estejam tranquilos, serenos. Existe sabedoria, existe serenidade para ultrapassarmos quaisquer que sejam as crises. A maior crise que a UNITA viveu, o desaparecimento do presidente fundador e o seu vice-presidente. Em 2002, foi dramático para a UNITA. Dia 22 perdemos o presidente fundador, no dia 25 perdemos o vice-presidente Antônio Dembo. Foi terrível, foi difícil. Mas, como nós dissemos sempre na UNITA, pelas luzes da nossa escola, a liderança que naquela altura era representada pelo secretário-geral do partido, general Lucambagato, outros membros da direção, souberam identificar o interesse nacional, o interesse do partido, e a UNITA ultrapassou a crise mais grave da sua existência. Portanto, temos experiência bastante para lidarmos com esses expedientes. Temos. Nas circunstâncias atuais, Adalberto Costa Júnior está em condições de continuar à frente do partido? Com certeza. Com certeza. E... Porquê? Porque renunciar e pôr-se à disposição sim. de uma decisão do Tribunal Constitucional seria reconhecer implicitamente que houve uma falha grave que terá conduzido à presidência do partido. Quem escolhe a liderança da UNITA são os militantes da UNITA. O órgão máximo da UNITA é o Congresso da UNITA. Compete aos militantes da UNITA, por via dos seus delegados, escolherem o presidente, definirem a estratégia, redefinirem o programa, portanto, fazer a avaliação de desempenho do partido durante 4 anos, portanto, o mandato são 4 anos, compete simplesmente aos militantes da UNITA. Aos órgãos do Estado, compete simplesmente formalizar, dar reconhecimento formal nos termos da Constituição e da lei. Desde que as coisas estejam feitas dentro da lei. Foram bem feitas. Por isso mesmo que o tribunal reconheceu. E eu digo mais, sou jornalista, não acha estranho, e estou a responder, que 4 dos 5 concorrentes, nenhum candidato à liderança da UNITA tenha contestado. Não acha estranho que passados quase 2 anos, alguém, como se diz na gíria popular, saca da cartola um coelho para desviar a atenção das pessoas? É normal isso? Não pode ser. Não pode ser. Nós estamos serenos. Temos ouvido frequentemente referências de um recurso da UNITA em situações do género, que é o recurso à vitimização. Não se trata de estratégia de vitimização. Há uma dura realidade. Infelizmente, e aqui volto a falar do Estado de uma forma geral, de 2017 até 2017, Angola viveu um regime claramente autocrático, centrado na figura do ex-presidente José Eduardo dos Santos. O presidente João Lourenço teve a mudança nas mãos. De 2017 a 2019, protagonizou atos de grande alcance. Deixamos já expresso isso, o reconhecimento. Mas de 2020 para cá, a estratégia já não está a ser uma estratégia da governação. Está sendo uma estratégia de gestão do poder, de consolidação do poder. É contrária às aspirações dos angolanos. Quando o foco é a gestão do poder, já não é a governação, perdemos a clarividência. Seu jornalista, não é normal que o país, estando a viver uma crise social grave, crise econômica gravíssima, o presidente da República fica mais de 1 ano, não dialoga com o líder da oposição. Alguma coisa não está bem. Quem deve promover um bom ambiente de contribuição das elites, dos fazedores de opinião, elites políticas, é o senhor presidente da República. Não é normal. 12 meses, 15 meses, 16 meses. O alto magistrado da nação não reúne o líder da oposição. Alguma coisa não está bem.
Quero deixar bem claro isso. O facto de a UNITA aderir a uma frente patriótica unida é reconhecimento de que por si só não consegue atingir os seus objetivos? De forma nenhuma. A política da frente patriótica, ou melhor, sim, a política da frente patriótica corresponde a um desígnio nacional. No passado, uma boa parte dos angolanos sempre apelou à união de esforços dos líderes políticos na oposição. Convergência, criação de sinergia. A UNITA simplesmente está a materializar uma expectativa nacional. Por isso, a adesão das pessoas. A criação da Frente Patriótica Unida está a corresponder a uma grande expectativa nacional. Compete às lideranças fazer leituras. Fazer leituras. Não é uma forma de atingir um objetivo em si mesmo, aquele objetivo possessivo de chegar ao poder? De forma nenhuma. De uma forma ou de outra? Não pode ser um objetivo possessivo, atenção. Eu quero deixar bem claro. Um partido normal que não aspira ao poder não pode ser partido político. Não pode ser partido político. Portanto, estando numa competição, o normal, um partido que se preze, aspira ao poder. Quem está no poder também procura trabalhar para manter o poder, mas deve ser de forma leal, de forma transparente, de forma justa, o que não tem acontecido. Os processos de competição política eleitoral têm sido maculados. Fraudes. Temos que reconhecer isso. Tem que haver coragem de reconhecermos isso, para corrigirmos os erros. Angola não pode continuar a fazer o mesmo caminho de processos fraudulentos, não pode ser. Não faz bem para a nossa imagem. Até nós, estando na oposição, quando denunciamos questões que não estão bem, a nós não nos faz bem como angolanos. Tá, mas esse é um bocado o vosso papel, Com certeza. É estar na oposição, Sim. mesmo na análise dos fenómenos que Com ocorrem na certeza. sociedade. Mas o país não fica bem na fotografia. Não fica bem. Os angolanos têm capacidade para fazer coisas de forma muito séria, bem feitas. Temos condições para o fazer. Por que temos que continuar nesse caminho? Como o partido mais forte, mais representativo da oposição no Parlamento, entramos agora, embora depois voltemos a sair. Certo. Que avaliação é que faz do desempenho do Parlamento em Angola? Bem, para fazermos uma avaliação, eu diria objetiva e também subjetiva, até certo ponto, mas particularmente objetiva. É importante, primeiro, identificarmos o contexto em que o Parlamento faz o seu trabalho. E mais importante, dizer o seguinte: o Estado de Direito obriga-se a realizar direitos políticos, direitos sociais, econômicos e até culturais. Numa perspectiva mais contemporânea, até podemos falar também de direitos tecnológicos, distintos dos direitos culturais. É uma nova... É uma nova visão. Com certeza. O Estado, mundo. Absolutamente isso. O Estado de Direito obriga-se a realizar estes direitos. Para a sua efetivação, o Estado moderno identifica 3 poderes. Temos o poder executivo, isso é muita academia. Sim. Tá bem, mas para chegarmos na resposta que me colocou. O Parlamento, eu coloco de outra forma. Certo. O nosso Parlamento ainda é o local onde a democracia tem uma verdadeira expressão. Vamos lá chegar. Tem a melhor expressão. Temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judicial. O executivo materializa as políticas públicas, executa, governa de facto. O poder judicial faz justiça, aplica a justiça. O poder legislativo, portanto, o Parlamento, tem 3 funções principais. A função da representação, a função legislativa e a função de fiscalização e controle. A função legislativa é aquela que tem sido mais profícua. Absolutamente isso. A função representativa, sem desprimir das outras 2 funções, eu considero que é das mais relevantes, ou a mais relevante. Representação.
E aí, o cidadão então delega... se levanta a questão. Os deputados Sim. representam, na verdade, os seus eleitores? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Seria não, acho que seria uma traição. Assim, quero chamar esses termos de forma muito clara. Seria uma traição aos angolanos não podermos representá-los fielmente. Seria traição. Portanto, seria... Eu coloco a questão de outra forma. Sim, sim. Os eleitores sentem-se devidamente representados pelos deputados? Ok, eu penso que quem deve efetivamente responder esta questão são os cidadãos. Nós, enquanto deputados, procuramos fazer o nosso melhor. Não tem a Mas noção de infelizmente que há constrangimentos. não tem noção de que os deputados, o cidadão eleitor, Sim. está descontente com aqueles que o representam no Temos noção, no Parlamento. por isso que temos de colocar um grande desafio. Temos noção que as pessoas pensam que o deputado, por exemplo, primeiro tem uma boa vida, está no Lexus, tem um Lexus, na Assembleia só vai para a Assembleia para levantar a mão, fica sentado todo dia. Pois o trabalho do deputado é levantar as mãos. Não é isso. Quando sempre nos batemos, como grupo parlamentar da UNITA, deputados na oposição, que era importante para a construção, para a pedagogia do nosso Estado, a construção de uma outra imagem, sobretudo a percepção das pessoas, do papel real dos deputados, a transmissão em direto dos trabalhos parlamentares. Eu não falo só da sessão plenária, não, de forma nenhuma. Os trabalhos parlamentares. E eu quero partilhar com o jornalista uma realidade. As sessões mais produtivas da Assembleia Nacional não são as sessões plenárias ordinárias. São os trabalhos, os debates na especialidade. Veja que às vezes saímos 18, pode ir até 19, 20 horas. Mas os angolanos não têm este entendimento. Porque aquelas sessões na especialidade não são transmitidas. As comissões de trabalho também têm o seu trabalho, então, fazem o seu papel. Apesar de toda a produção legislativa Sim. feita nesse mandato, Certo. o senhor deputado considera que o trabalho dos deputados na Assembleia Nacional ainda não é suficientemente conhecido não é e valorizado? Infelizmente não. Infelizmente não. E mais. Mas isso só porque faltam as transmissões? De forma nenhuma. Eu estou a abordar por partes. Uma dimensão representação. Outra legislativa. Vamos colocar de parte a função legislativa. Tem sido aquela que efetivamente os deputados mais realizam. Produção legislativa alta. Mas atenção, temos sempre defendido, não basta produzirmos muitas leis. Não basta. É importante, é fundamental e é essencial para a vida das pessoas que estas leis sejam justas e tenham, de facto, impacto na vida das pessoas. Se a nossa produção legislativa não contribui para a mudança qualitativa da condição social e econômica das pessoas, alguma coisa não está bem. Alguma coisa não está bem. Mas vamos colocar de parte a produção legislativa. Uma outra dimensão que está alinhada à função representativa, a função fiscalizadora, a função de controlo. As pessoas têm aspirações. Que não é o da simples constatação das coisas. Não. As pessoas têm aspirações. Em função das aspirações das pessoas, dos cidadãos, o governo desenha políticas públicas. É importante alinhar expectativas, políticas públicas à prática. Como avaliar a prática? Através da função de fiscalização e controlo. Mas quando os deputados... Portanto, essa é das maiores debilidades que existe na atividade dos deputados. Absolutamente isso. E essa é uma visão global a nível do Parlamento? Bem, eu falo, dessa altura, eu quero acreditar que sim. Eu quero acreditar que todos os deputados precisam de valorizar, elas precisam compreender que se nós representamos as pessoas, precisamos ser também reconhecidos como bons representantes, fiéis representantes das aspirações das pessoas. A reforma pontual da Constituição, neste tópico, resolve o problema que se vem arrastando já de há um tempo esta parte? Felizmente, com a revisão da Constituição, em relação à matéria da fiscalização, uma parte fica resolvida, uma parte.
matérias que constavam do regimento interno da Assembleia Nacional, que deviam ser feitas já há um bom tempo, mas infelizmente, por via de um acórdão encomendado, o papel fiscalizador da Assembleia Nacional foi amputado, perdemos com isso. Perdemos muito. Portanto, há uma reposição com esta revisão, de capacidade de intervenção. Com esta revisão, aquele acórdão já não faz sentido. Eu acho que acaba por ficar sem efeito. Mas atenção, há uma limitação. Foi pena. Que é a responsabilização política. Vamos por partes. O Parlamento pode fiscalizar, os deputados já podem, os membros do governo já podem responder a solicitações de audições parlamentares na Assembleia. Já poderemos realizar, penso, comissões parlamentares de inquérito. Já poderíamos, mas infelizmente um expediente impossibilitou que fizéssemos. Mas atenção, um problema. Nós podemos fiscalizar os atos do mandato. Portanto, estamos agora em 2021. Esta Assembleia, este mandato, só poderá fiscalizar os atos de 2017, portanto, 15 de outubro de 2017, até 2022. Absolutamente isso. A tomada de posse do novo Parlamento. Portanto, não há fiscalização retroativa. Antes disso, não podemos fazer. Onde fica o princípio da continuidade dos atos do Estado? Onde fica esse princípio? Está colocado em causa. Perdemos uma soberana oportunidade para valorizarmos o papel fiscalizador da Assembleia Nacional. Por que temos que recear que a Assembleia fiscalize o que foi feito no mandato passado? Por quê? O que estamos a recear? O que queremos esconder? Bem, são preocupações colocadas, certamente, a nível do vosso debate também. Com certeza. Mas, infelizmente, este princípio foi derrubado pela maioria. É mau que as maiorias atuais condicionem o futuro do país. É mau. A maioria de hoje vai ser minoria amanhã. A minoria de hoje, amanhã vai ser maioria. É importante que as nossas leis não estejam aprovadas em função do nosso lugar. Quando estamos no poder, temos uma perspectiva. Quando estivermos na oposição, temos outra. Não pode ser assim. Façamos as leis que satisfaçam o país nas duas dimensões, tanto no governo ou na oposição. Absolutamente isso. Deputado Chiaca, vamos a um breve intervalo. Esgotamos o tempo reservado à primeira parte deste programa e voltaremos já a seguir. Caro telespectador, vamos a um breve intervalo, nós voltamos já a seguir. Só para lhe lembrar, o meu convidado hoje é o deputado Liberty Chiaca, presidente do grupo parlamentar da UNITA. Até já. Regressamos ao estúdio e regressamos a esta edição de Grande Entrevista, regressando assim à conversa com o deputado Liberty Chiaca, presidente do grupo parlamentar da UNITA. Senhor deputado, tem sido muito referenciado também o facto da UNITA, a nível do Parlamento, votar muitas vezes não, ou abster-se, em questões até consideradas de interesse nacional. Ao que é que se deve? É mesmo para marcar a sua posição enquanto oposição ou porque não se revê nos assuntos que são postos à votação? Exato. É uma perspectiva com a qual nós não concordamos, partir do princípio que são questões de interesse nacional e a UNITA vota contra, de forma nenhuma. Ponto de partida. A UNITA tem uma visão diferente, um programa diferente, uma leitura diferente do MPLA. O MPLA tem uma visão de Angola, um programa diferente do programa da UNITA. Há matérias que do debate, da concertação, nós podemos harmonizar as nossas diferenças, e é salutar. Mas podemos chegar a situações que fica difícil harmonizarmos essas diferenças. São questões de princípio. Com certeza.
Assim sendo, o MPLA, o grupo parlamentar do MPLA mantém a sua posição, o grupo parlamentar também mantém a sua posição. Não passa uma imagem negativa à sociedade? Penso que faz bem ao país. Faz bem ao país. Nós não podemos estar numa sociedade sem o contraditório. A contradição dinamiza a própria sociedade e faz bem ao desenvolvimento do país. Diferenças. Se nós pensarmos da mesma forma, então esse país estaria condenado, acho que estaria condenado. Não se pode partir desse princípio. O governo, MPLA, maioria, tem uma ideia. A UNITA tem outra ideia. Diferente. Mas isso não impede que pontualmente se encontrem consensos, com certeza. se harmonizem estas ideias. Absolutamente isso. O que as pessoas não podem esperar é que a UNITA concorde sempre com o governo do MPLA ou com a maioria parlamentar, de forma nenhuma. Não, porque aí também fazia parte da maioria sempre. Temos diferenças. Mas há espaço Portanto, para harmonizar. Não há nada de anormal neste posicionamento de forma nenhuma. E faz bem. E atenção, quem mais alerta o governo sobre matérias, sobre políticas que, do nosso ponto de vista, não concorrem para a realização da prosperidade das pessoas, é a oposição. E aqui falo concretamente da UNITA. E é importante que o governo, também é importante que a maioria parlamentar atenda às nossas críticas. E já agora, em que medida é que elas têm a percepção da medida em que elas são consideradas? Vamos por partes. As grandes questões, há uma nota positiva que é importante que prevaleça. As matérias eleitorais, há um histórico, as matérias eleitorais têm sido marcadas por consenso. Vamos dar exemplo da Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais, em 2011. Foi votada por unanimidade, por consenso. Fruto do debate, da concertação. Foi importante. Tivemos agora a revisão da Constituição. Nós criticamos, e a nossa posição em relação a isso mantém, foi mau ter se desencadeado o processo de revisão da Constituição, a iniciativa ter sido desencadeada, sem antes o Sr. Presidente da República ter auscultado as pessoas. Mas é uma prerrogativa, Com certeza, do Presidente da República. absolutamente isso. Mas atenção, a governação tem que ser previsível. A governação tem de ser previsível. Vamos dar o exemplo da revisão da Constituição e da divisão político-administrativa. Quando nós dissemos que a governação tem que ser previsível, vamos recuar ao processo eleitoral. Por que as forças concorrentes apresentam programas eleitorais, programas de governação? Um partido apresenta uma proposta, eleito compromete-se em realizar as suas propostas, que assume como compromisso. Não se pode realizar, sem a concertação, algo que você não prometeu. Não se pode. Surpreender as pessoas não pode ser. A governação tem que ser previsível. É essa percepção que a UNITA tem dessas últimas Vamos dar exemplo, dessas duas questões. Com certeza. A revisão da Constituição, não sendo parte do programa eleitoral do MPLA. Não, mas a vida é dinâmica, devemos reconhecer e impõe-nos muitas vezes decisões... Absolutamente. Atenção. Não tendo sido parte do programa do governo do MPLA, programa eleitoral do governo do MPLA, a UNITA apresentou ao Sr. Presidente da República, primeiro, o Presidente Samakuva, depois, o ano passado, o Presidente Adalberto, a necessidade de fazermos revisão da Constituição. O Sr. Presidente da República disse-o, e não só naquela altura, depois disse também publicamente, não via razões para se fazer a revisão da Constituição. Tendo havido uma evolução, em função das dinâmicas... Da dinâmica da vida. Pois, era importante auscultar as pessoas, de tal sorte que as propostas não ficassem fechadas, a iniciativa não ficasse fechada. Porque, em rigor, nos termos da própria Constituição, acabamos por debater só as propostas do Sr. Presidente. Quando nós temos outras ideias.
Outros também podiam ter outras propostas. De qualquer forma, a UNITA votou favoravelmente. Votamos a abstenção porque há matérias com as quais nós não concordamos. O exemplo que acabei de dar, de condicionar a fiscalização, é inaceitável, é incompreensível. Portanto, a concertação permitiu votar abstenção. Abstenção. Não tivesse havido concertação, sobretudo compreensão das nossas preocupações, na última fase do debate constitucional, seguramente o nosso voto teria sido contra. Porque as matérias que constavam da proposta. Mas em relação a essa posição, também a UNITA é frequentemente acusada de não ter sentido de Estado. Mas isso eu diria o seguinte, esta posição denota distração. Vamos por partes. Quando vamos a uma eleição, os angolanos escolhem dois grupos. Um grupo que vai governar. O grupo vence. Outro grupo que fica na oposição, também eleito pelos angolanos, para fiscalizar, essencialmente fiscalizar. Todos nós temos funções de Estado. A função governativa é uma função de Estado. A função de oposição ao governo, a função de fiscalização, porque a oposição é essencial, é que faz essencialmente esta fiscalização, também é função de Estado. Dizer que falta sentido de Estado é distração. Eu até gostaria de deixar um apelo, aquelas pessoas que normalmente dizem isso, não se deviam diríamos, quer dizer, distrair até este ponto, para não dizer outra palavra. Não faz bem. Isso é desrespeito ao povo. É desrespeito. É o povo que escolhe a maioria, também é o povo que escolhe a minoria. Em condições normais. Condições normais. Portanto, não faz sentido, está deslocado. Ainda sobre o Parlamento, Sr. Deputado, quais foram para si as questões fraturantes do último... Já vamos no 4º ano da legislatura, Certo. Acho que não haverá inconveniente nenhum para estarmos um pouco mais para trás, mas pronto, se nos quisermos ater exclusivamente ao mandar esse último ano parlamentar, quais foram as questões fraturantes no entender da UNITA que estiveram nas mãos dos deputados para legislar? Entendemos o seguinte, os angolanos todos deviam permanentemente reiterar o compromisso com a afirmação do Estado de Direito. O Estado de Direito Democrático. Permanentemente. Em momento algum, devíamos nos distrair do caminho traçado a 31 de maio em Bicesse. Estado Democrático de Direito. Quando Angola deixou de ser uma república monolítica, absolutamente para uma monopartidária, para uma república democrática. Um Estado multipartidário. A essência é a democracia. A ideologia do Estado, num Estado de Direito, é a democracia. É a democracia. Não devíamos nos desviar deste caminho. Atenção. Foi mau e tem impacto direto no processo todo. Portanto, é aí onde entendo que possam haver questões fraturantes no exercício. Absolutamente. Primeira nota. Foi mau. Vergonhoso para o país. A Assembleia Nacional ter dado posse ao atual presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Foi mau para o país. Foi muito mau para o país. Foi mau para a nossa democracia. E aquela imagem forte dos deputados na oposição abandonarem em bloco aquela sessão. Não pode ser. É a expressão da indignação de uma parte considerável dos angolanos. Não faz bem. Por que insistir numa entidade que não reúne os requisitos legais? Por que insistir? Mas essa é a perspectiva da oposição. Não é a perspectiva só da oposição. Concorrentes ao processo da eleição do candidato ao presidente da CNE, infelizmente contestaram o processo. As provas são por mais evidentes. Não faz bem ao país. Não faz bem. Por que temos que cometer sempre os mesmos erros? Aquela nota foi muito negativa.
Uma segunda nota muito negativa, este ano, é o desrespeito aos deputados. Não ficou bem para o país, foi muito mal. Os deputados serem impedidos de apoiarem os cidadãos, de conviverem com as pessoas que estavam aflitas. Eu me refiro à situação de Cafufu. Com certeza. Foi mal proibir que os deputados chegassem ao Cafufu. Passamos uma imagem, não de uma democracia, aliás, não de um Estado democrático em transição. Mas havia procedimentos a observar. Ou não há necessariamente a imposição de observar determinados procedimentos na deslocação, na realização desse tipo de missões? Felizmente, nos termos da Constituição e da lei, e aqui me refiro especificamente ao regimento interno da Assembleia Nacional, os deputados dentro do país, quando se circulam de uma província para outra, não precisam sequer informar ao Presidente da Assembleia Nacional. Mas fora do país, sim. Fora do país, sim. Mas então há dois entendimentos diferentes em relação não. Dois entendimentos não. Houve uma perspectiva de manipular a opinião pública. O regimento da Assembleia é claro. É claro. Todos nós sabemos. Está ali, está escrito. Por que agir assim? Mas por que temos que maltratar deputados? Aquela imagem é negativa para a credibilidade do nosso Estado de Direito democrático. Não foi bom. Foi muito mal para a nossa imagem. Os deputados entendem que se formalizassem um pedido de deslocação, não seria atendido? Não era assim. Se ainda assim o fizessem, partiam do princípio de que não seria atendido? Poderíamos fazer uma informação. É informação. Não é pedido de autorização. Poderíamos fazer, mas não obriga que se faça. O regimento não obriga que se faça. Portanto, houve uma tendência de desvirtuar, infelizmente, a triste realidade que vivemos. Foi muito mal para nós. Eu aqui falo não como alguém na oposição, de forma nenhuma. A minha preocupação nessa perspectiva é sobre a imagem do nosso Estado. Como é que em Angola tratam daquela forma os deputados? Não foi bom. Não foi nada bom. Pode-se inferir que qualquer iniciativa de deputados, não importa de que grupo parlamentar, em trabalhar junto aos seus eleitores no interior do país, não carece de autorização do Presidente da Assembleia Nacional. Eu posso sair, enquanto deputado, posso trabalhar a título individual, posso trabalhar... Mas está revestido dessa condição de deputado, não? Com certeza. Não se esqueça. Absolutamente. Posso trabalhar a título individual como deputado, posso trabalhar como deputado integrando o grupo parlamentar, posso trabalhar como deputado integrando uma comissão de trabalho da Assembleia Nacional. Portanto, a ideia que que deve haver uma programação. Com certeza. Também as coisas não se fazem ad hoc. A perspectiva não é essa. Vamos por partes. Uma coisa é a agenda estritamente da Assembleia Nacional. E dos grupos parlamentares e dos próprios deputados individualmente. Uma coisa é a agenda da Assembleia Nacional. Outra coisa é a agenda dos grupos parlamentares, que não conflituam com a agenda da Assembleia Nacional. Dentro dos grupos parlamentares, os deputados individualmente também podem estabelecer agendas próprias. Faz parte da nossa responsabilidade. Portanto, olhando para o relatório que foi divulgado em relação a essa questão, o que se constata é que os deputados nos círculos eleitorais provinciais realizam essas atividades sem necessidade. É porque está programado ou porque eles têm iniciativa no momento para... Os deputados residentes noutras províncias, chamamos de grupo de deputados residentes, têm uma organização própria. Portanto, ali, independentemente do grupo parlamentar, fazem parte de um grupo de residentes, deputados residentes, com um coordenador. Aquele grupo de deputados residentes pode também estabelecer uma agenda específica. No caso concreto dessa deslocação, não bastava que os deputados residentes na Lunda Norte fizessem essa missão? De forma nenhuma. Atenção, um pormenor muito importante. O deputado
representa todo o povo angolano, independentemente do círculo eleitoral pelo qual tenha sido eleito. Portanto, o deputado do círculo da Lunda Norte não representa só os angolanos da Lunda Norte, representa o angolano todo. Esteja ele na Lunda Norte, em Cabinda Por via de ou no razão, Cunene. estando mais próximo Sim, sim. do cenário dos acontecimentos, talvez as coisas Senhor fossem deputado, mais... ficava mais fácil e Senhor provável... deputado, não, senhor jornalista. Desculpa. Ficava mais fácil, em função do estado das nossas estradas, o deputado de Luanda chegar ao Cafufu primeiro que o deputado a vir do Dundo. A sair do Dundo, desculpa. Sair do Dundo. E foi o que aconteceu. Os deputados saídos de Luanda chegaram primeiro até o ponto onde foram impedidos de entrar do que os deputados a sair do Dundo. E só essas duas questões críticas naquilo que são questões fraturantes do período a que estamos a referir, Sr. Deputado. Portanto, eu identifiquei estes dois elementos, mas há um outro dado que é muito mau, muito mau. A lei estabelece, a Constituição estabelece, a lei estabelece, que é importante que a Assembleia Nacional disponha de condições para apoiar o trabalho dos deputados. Infelizmente, aqui é uma nota muito negativa. Mais uma. Mais uma negativa, sim. É mau para a nossa democracia. A democracia tem que ser financiada. Os grupos parlamentares, em rigor, dinamizam a ação do Parlamento. Não é normal que os grupos parlamentares fiquem 9 meses, o ano passado, sem a subvenção de funcionamento, e este ano estamos a caminho do nono mês também. Portanto, estamos agora em agosto. Portanto, há 17 meses que não têm... Não pode ser assim. Não pode ser assim. E mais grave, a própria Assembleia Nacional perdeu a sua autonomia administrativa e financeira. Falo particularmente financeira. Tudo é tratado pelo Ministério das Finanças. Alguma coisa não está bem. Mais uma. É mau. E se tivesse que lhe dizer uma coisa positiva, já agora? Alguma coisa positiva. Primeiro, alguma, e aqui é importante fazer essa referência, algum nível de concertação. É importante ensinar a este dado. E nós gostaríamos que esta concertação fosse ao nível mais elevado. Com o grupo parlamentar do MPLA, falo especificamente sobre o grupo parlamentar do MPLA, na última fase da discussão ou do debate constitucional, estabelecemos mecanismos de concertação, harmonizar diferenças. Foi importante. Estamos agora a discutir a lei do registro eleitoral oficioso e a lei orgânica sobre as eleições gerais. Este debate começou hoje, da lei orgânica sobre as eleições gerais. Sobre a lei do registro eleitoral oficioso, tínhamos algumas diferenças normais. A UNITA tem uma visão, o governo também tinha outra visão. Procuramos esbater muitas das diferenças, mas atenção, há uma questão que é crítica para a boa organização dos nossos processos. Quando a norma não ajuda a fazer bem as coisas, deve haver abertura para mudar a norma. E essa norma quem faz são os homens. Com certeza. Há um prazo, está na lei, que do nosso ponto de vista é mau para a organização de todo o processo. A lei que está em vigor, no seu artigo 15º, número 3, estabelece que em anos eleitorais, o governo entrega à CNE o ficheiro informático de cidadãos maiores até 15 dias após a convocação das eleições. Se nós formos ao rigor do prazo de convocação das eleições, 90 dias antes, estamos a falar e fazendo as contas da data aprovada das eleições, contando a data que cessa o mandato dos deputados, do presidente e dos deputados, recuando 30 dias, temos uma ideia quando podem ser convocadas as eleições e quando poderão ser as próximas eleições. Fazendo esse cálculo, qual é a conclusão? O impacto que tem? Se as eleições forem convocadas em finais de maio, o governo só poderá entregar o ficheiro no princípio de junho, depois do dia 10 de junho.
De 10 de junho até 20 e poucos de agosto, teremos menos de 90 dias. A CNE tem tarefas críticas para organizar bem o processo. Primeiro, elaborar o mapeamento eleitoral. Organizar os cadernos eleitorais. Publicar os cadernos eleitorais. Fazer a publicação também dos locais. Os prazos atuais são apertados. Portanto, e qual é o risco que identifica aí? O que é que acontece? Infelizmente, é ali onde está o problema. Os prazos atuais que estão na lei não têm sido observados pela Comissão Nacional Eleitoral. E é claro que os próprios comissários dizem é pouco tempo. A lei eleitoral da SADC, a lei modelo, estabelece que o órgão de gestão eleitoral deve ter tempo bastante para cumprir bem as suas tarefas. Para não fazer as coisas sob pressão. Com certeza, também. com certeza. Mas infelizmente não há este entendimento. Não houve a possibilidade de harmonizar os pontos de vista aí? Felizmente. Ou já não há tempo para fazer? Temos tempo. Pelo seguinte, o governo quer começar a fazer a atualização do registro eleitoral agora em setembro. Em setembro. A nossa preocupação é a seguinte, e vamos fazer aqui uma comparação. A RDC, nosso vizinho aqui ao lado, tem uma extensão quase 2 vezes maior que Angola. População, 80 milhões. Mais de 80 milhões. A RDC fez um registro em 10 meses de 30 milhões de eleitores. 30 milhões, em 10 meses. Nós, nas últimas eleições, fomos 9 milhões e poucos. 9 milhões e 300. Em 2012 fomos 9 milhões e 700. Em 2017, 9 milhões e 300. Considerando os novos eleitores, de 2017 a 2022, podemos chegar poderemos chegar claramente aos 10. Deve haver uma estimativa. Exato, aí, 10, 11. Mais de 10 milhões. Mais de 10 milhões, talvez. Exatamente. Acho que até 12 milhões podemos ter. Angola tem capacidade instalada para fazer um registro de 12 milhões em 6 meses. Mas bem feito. O governo diz que vai criar 502 postos de registro, mas algumas brigadas móveis. Em 6 meses, se este número de brigadas é insuficiente para registrar 12 milhões em 6 meses, por que não aumentar o número de brigadas, de postos de registros? Portanto, é nessas questões onde vocês não chegaram a É no prazo, nosso problema está no prazo. No prazo. Sim, atenção. Qual é a nossa proposta? Primeiro, devemos reduzir o prazo. Ficamos em 6 meses, de setembro até março. Este período também permitiria que o cidadão registrado depois pode voltar à entidade registradora. Um período mau, que é um período de muitas chuvas também. Por isso estamos a falar de 6 meses. Porque pode ser menos. Porque há localidades onde quase não se pode circular. Nem mais, pode ser menos. Atenção, não nos esqueçamos que o país fez o censo da população em 30 dias. E registramos quase 30 milhões de habitantes. Tá, temos condições para fazer isso. A nossa preocupação é um prazo de 6 meses. Mas as questões estão em aberto ainda. Não, sim, senhora, ainda não fecharam. Ainda não fechamos. Felizmente ainda não fechamos. Felizmente ainda não fechamos. E nós fomos ao limite de fazer uma proposta em função da justificação que estava a ser dada pelo governo. Fomos ao limite de aceitar que em vez de ficarmos até o dia 30 de abril, a entrega desse ficheiro, então fiquemos até 5 dias após a convocação. Permitiria que o ficheiro não fosse entregue no mês de junho. Ainda assim, com esta proposta, tivemos dificuldades. O que é que nós queremos? O nosso apelo é que precisamos organizar bem o processo. Não queremos confusão. Não queremos, desorganização. Neste momento, as questões centrais nas quais estão concentradas as atenções dos deputados têm a ver com o processo eleitoral. Com certeza. Portanto, nessa fase final. Sim. Na fase final desse mandato da legislatura que acabou, Exato. perdão, do ano que acabou e no ano que vem. Portanto, vão ser essas as questões dominantes.
Portanto, temos duas leis, portanto, a lei do registro eleitoral, falta um número, falta um número de um artigo. Agora, a lei orgânica sobre as eleições gerais, as discussões começaram hoje, existiram alguns consensos. Há uma técnica de abordagem que está sendo feita, que é positiva, permite primeiro votar questões consensuais e deixamos no fim questões exatamente isso, para permitir maior celeridade, debatermos as coisas. Quanto tempo é que acha que ainda será necessário para isso? Bem, a lei orgânica sobre as eleições gerais, as propostas de alteração são muitas. Portanto, hoje é quarta-feira, desculpa, hoje é terça-feira. Começamos hoje, terça, quarta, quinta, até sexta. Em princípio, a próxima plenária, ela já foi adiada a plenária, que devia ser sexta-feira, quinta-feira, dia 26, poderá passar para a próxima semana, deverá passar para a próxima semana, dia 31 ou dia 31 de agosto ou 1 de setembro. Precisamos de algum tempo. Acho que fazer bem as coisas. Eu penso que se até esta data apontada como indicativa para a próxima plenária, do ponto de vista crítico, as questões centrais não tiverem sido ultrapassadas, podemos adiar a plenária. O mais importante, e seria bom, e volto a fazer referência aqui, tem havido uma tradição de consensos em matérias eleitorais. E seria muito importante que fosse assim também desta vez. Nota-se que houve uma evolução nessa perspectiva do consenso, da harmonização, comparativamente, se quisermos, e pode não vir a propósito com a legislatura anterior. Que pode significar, eventualmente, uma maior maturidade, uma maior abertura dos próprios deputados, das diferentes bancadas. A nossa leitura é a seguinte: que é importante consertar, muito bem, é necessário, é importante e necessário. Mas mais importante que a nossa concertação, o ambiente em si, o ambiente político, não pode ser este de exclusão, de hostilização. Como é possível levarmos duas velocidades? É exatamente onde eu queria entrar. Se é possível harmonizar naquilo que é o maior exemplo de democracia no país. Certo. Harmonizar consensos, visões, encontrar consensos, visões, pontos de vista, discutir. Certo. Qual é a dificuldade em trazer esse paradigma para a sociedade, para o ambiente político nacional? Basta vontade política, eu diria vontade político-patriótica. Essa mensagem do Parlamento não é suficiente para ser transferida, transmitida para fora. Infelizmente não está a ser suficiente, infelizmente. Porque o ambiente de exclusão, de hostilização que se faz a lideranças políticas, quer dizer, vai num sentido contrário à concertação que é feita na Assembleia. O principal palco de disputa, de diferenças, é a Assembleia. A Assembleia? Sim. É onde estão os representantes dos eleitores. Com certeza. Verdadeiramente eleitos. Como é possível que o grupo parlamentar do MPLA consegue concertar com o presidente, o presidente do grupo parlamentar da UNITA, desculpa, o presidente do grupo parlamentar do MPLA, pode concertar com o presidente do grupo parlamentar da UNITA. Estamos a falar, grupo parlamentar do MPLA, grupo parlamentar da UNITA, podem concertar. Como é possível? Mas, numa outra direção, o líder da UNITA, o líder da oposição, é hostilizado. Alguma coisa não está bem. Por que tem que ser assim? É impedido de ter acesso a um órgão de comunicação social público. Por quê? Alguma coisa não está bem. E o que é que pode explicar essas duas velocidades? Volto a dizer, vontade político-patriótica. Atenção, nós somos irmãos. Temos as nossas diferenças. São salutares. E é bom para o país. Que não pensemos a mesma coisa. Todos visualizamos o mesmo objetivo. Uma Angola desenvolvida. Uma Angola próspera. Uma Angola unida, reconciliada. É o mesmo objetivo para todos nós. Angola desenvolvida. Um Estado moderno. Todos nós apontamos isso. Mas as propostas, os caminhos para a realização desta Angola são diferentes. E é bom para nós. É bom para nós. Uma proposta da UNITA, outra proposta do MPLA, proposta da FNLA, proposta do PRS, da Casa C. O somatório das nossas diferenças, de diferentes visões,
podem efetivamente fazer uma ideia melhor. Mas isso não pode ser sinal de que, apesar da ideia que passa de que é o melhor espaço de exercício da democracia, o próprio Parlamento ainda não é suficientemente valorizado. Infelizmente. Portanto, pode também ficar-se com essa ideia. E mais grave é que nós transmitimos uma imagem de incoerência em termos de Estado. Uma imagem de incoerência. Como é possível? E aqui volto a dizer em relação à nossa comunicação. Como é possível o líder na oposição não fala em Angola? Quando fala fora do país, as pessoas ficam escandalizadas. Devia ser vergonhoso para nós não permitirmos que um líder, e ainda mais, é deputado, é membro do Conselho da República, não tem direito à palavra. Não pode ser assim. Portanto, a nossa democracia precisa ser... Está doente, absolutamente isso. Do seu ponto de vista, está doente. Está doente, sim, senhora. Está doente. Infelizmente. Mas podemos mudar o quadro. Mas isso é só visão da UNITA ou... Senhor jornalista, vou dar mais um exemplo. Um exemplo recente. Estivemos há 2, 3 semanas em Benguela. Um grande programa da UNITA. Mas o tratamento que se dá à realização da UNITA não é possível. Não é possível. Mas a UNITA levou em tempos ao Parlamento um debate sobre a comunicação social. Mas debater por debater e as coisas continuam na mesma, até piorarem, não valeu a pena. Foi mau. Quando nós propusemos aquele debate, era na perspectiva pedagógica. O caminho é este, o caminho não pode ser, o caminho é aquele, não é este que estamos a seguir. Atenção, o debate foi proposto para reforçar o nosso Estado Democrático de Direito, para promover o papel da comunicação social no verdadeiro Estado de Direito Democrático. Nós não queremos uma imprensa que receba ordens superiores, não está certo. Não queremos comitê de especialidade de jornalistas, não pode, é um partido. Não pode ser assim. Resultado, se há comitê de especialidade de jornalistas de um partido, o resultado é este. Uma boa imagem de um programa da UNITA, resultado, a imagem trêmula, ângulo fechado. Não pode ser assim. Senhor jornalista, não pode ser assim. Não nos faz bem. Senhor deputado. E as pessoas, a opinião pública internacional vê isso tudo. Não está bem. Precisamos mudar isto. Ouvindo as últimas declarações do Presidente da República e se em algum momento se levantou essa questão, deixou de haver receios da UNITA em relação ao adiamento das eleições? Ao eventual, e adiamento das eleições? Bem, nós queremos acreditar. Queremos acreditar claramente nas palavras do Sr. Presidente da República, mas atenção, mais uma preocupação. Se de um lado o Sr. Presidente da República reafirmou que vamos ter eleições gerais, infelizmente, os angolanos adiaram um compromisso e continuamos na indefinição. Eleições autárquicas para quando? Foi mau para o país termos assumido um compromisso em 2018. Devíamos ter autarquias em 2020. Mas o que o Presidente da República disse é que o pacote legislativo está na Assembleia. Portanto, estará mais nas mãos dos deputados dar resposta a essa questão. Infelizmente, agora vou dizer em termos contrários, infelizmente, o Sr. Presidente da República também é presidente do partido que detém a maioria parlamentar. Infelizmente. Portanto, a estratégia de atuação da maioria parlamentar é definida pelo presidente do partido, que nas nossas circunstâncias também está a querer dizer que não há interesse em realizar essas eleições autárquicas? Quanto tempo? Não há vontade política para realizarmos autarquias. E mais grave, inventamos agora um expediente da divisão político-administrativa. A justificação que o Sr. Presidente deu, infelizmente, do nosso ponto de vista, não é correta. Dizer que há dificuldades de governar uma província que tenha muitos municípios. E como está Cabinda? Como está Cabinda?
que tem 4 municípios? Como está Cabinda? Como está o Bengo, que tem 5 municípios? Como está Luanda, mais pequena, tem 9 municípios, mais pequena? Como está Luanda? O problema não está na dimensão das províncias. Não está. É esta parte que nós queremos alertar o Sr. Presidente da República. O grupo que criou, se a justificação que foi dada ao Presidente da República é esta, de qualquer forma, os deputados vão ter uma palavra a dizer depois em relação a essa matéria. Sr. jornalista, o desafio, se nós queremos aproximar serviços, os serviços públicos, às populações, a solução já está inventada, são as autarquias. Nós só precisamos executar, aliás, efetivar aquilo que a Constituição manda. Só precisamos fazer isso. Efetivar as autarquias. Aliás, a nível da discussão desse pacote legislativo, tem havido tanto consenso como há em relação ao pacote das eleições gerais? O pacote legislativo autárquico. Autárquico. Só falta uma lei. Só falta uma lei. Que é efetivamente a lei que vai criar as autarquias. A lei sobre a institucionalização das autarquias locais. É só. É o que está faltando. Estávamos a debater, de um momento para o outro, com os preparativos em curso das eleições gerais. Interrompida a discussão, vem a iniciativa de revisão da Constituição, tudo ficou adiado. Só depende da maioria parlamentar. O partido que detém o poder, infelizmente, define a agenda do Estado, a agenda institucional, só por si. Nós não sabemos. A governação, voltamos a insistir, a governação tem que ser previsível. Não é normal. Se o governo quer fazer uma divisão política administrativa, devia ter constado no programa de governação do MPLA, programa eleitoral. O único partido que propôs divisão administrativa é a UNITA, em relação à província de Luanda. Se a UNITA fosse poder, em 2017, faríamos a divisão da província de Luanda. Está no programa eleitoral. Não estaríamos a surpreender ninguém. Atenção, esse é o pormenor. É muito importante atendermos a dimensão da previsibilidade da governação. Porque isso cria confiança, cria segurança. Agora, as nossas agendas vão sendo feitas sem uma ideia. Não temos calendário. É outro problema. Vai falar da divisão política administrativa, mas não temos um calendário que engaja todos nós, do conhecimento de todos. Continua a ser gerido um processo. Não pode ser assim. Não temos uma ideia de quando vamos ter autarquias, infelizmente. O país assim não se pode realizar. Sr. Deputado, uma questão de interesse nacional é a questão do combate à impunidade e à corrupção. Qual é a avaliação da UNITA neste momento? O país precisa, efetivamente, fazer um combate sério à corrupção. Quanto a isso, do ponto de partida, estamos todos de acordo. É importante. A corrupção, a impunidade, desviam recursos do Estado, recursos que seriam importantes para criarmos obra social, para as escolas, para os hospitais, para a infraestrutura. Os principais desafios temos. Isso é importante. Então, corrupção desvia recursos, infelizmente. É importante fazermos o combate, atenção, combate sério. É a nossa preocupação. Não podemos levar 2 pesos, 2 medidas. É ali onde está o problema. Quando, vou dizer, há 2 anos, tivemos uma ideia, uma percepção. Houve uma percepção geral que o combate à corrupção veio para chegar. Finalmente, vamos ter combate à corrupção. Saltamos e apoiamos. Mas os sinais do ano passado para cá, que vamos tendo, não ajudam o combate à corrupção. Há uma espécie de percepção. Um grupo que é combatido, há um outro grupo que é protegido. Não faz bem ao nosso país. Essa é a vossa percepção? É a percepção dos angolanos. Todos nós vivemos isso. Todos nós vivemos isso. Infelizmente. Aquela ideia do combate seletivo. Infelizmente. 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 Mas temos ouvido de que a UNITA não se tem pronunciado claramente em relação a essa matéria.
Mas acabei de fazer aqui um pronunciamento claro, inequívoco. A UNITA não se pronuncia só agora. Atenção, atenção. Se o MPLA, o Sr. Presidente da República, agora, só agora, neste mandato, é que estão a falar do combate à corrupção, infelizmente a UNITA não vem falando da corrupção, do combate à corrupção só agora. Quando foi desencadeada uma política de enriquecimento para criar uma elite, tudo aquilo foi promover a corrupção. Quando nós nos batemos contra a corrupção, entidades que agora querem apresentar-se como precursoras do combate à corrupção não fizeram. No seu entendimento... Aliás, pelo seu silêncio no passado, tacitamente apoiaram. No seu entendimento... Portanto, não se pode questionar agora o comprometimento da UNITA no combate contra a corrupção, de forma nenhuma. Agora, a nossa leitura é diferente. No seu entendimento, a Assembleia podia ter um papel mais ativo em todo esse processo? O desafio do combate à corrupção é de todo o Estado, toda a sociedade. Do nosso ponto de vista, começaria pelo Poder Judicial. É importante capacitarmos o Poder Judicial. É importante criar condições para o Poder Judicial. Não se pode realizar um combate efetivo contra a corrupção, contra a impunidade, enfraquecendo o Poder Judicial. Não se pode. E de várias formas. Poder Judicial sem recursos. O que tem acontecido é o enfraquecimento do Poder Judicial, do seu ponto de vista? Com certeza. Sr. jornalista, olhemos para as denúncias que surgem em relação ao Tribunal Supremo, em relação ao Presidente do Tribunal Supremo. Há situações que estão públicas. Enfraquece a nossa estrutura. Enfraquece o nosso Estado. Quando o Conselho Superior da Magistratura Judicial desenvolve um processo, valida um processo fraudulento, estamos a... E nós todos, estou a falar todos como Estado, Assembleia Nacional, Presidente da República, validam um processo como esse, estamos a enfraquecer o Poder Judicial. Quando o Poder Judicial não tem condições... A política está a sobrepor-se à justiça? Infelizmente, de forma muito preocupante. E o ex-presidente do Tribunal Constitucional deixou expressa essa grande preocupação. Nós devíamos refletir seriamente sobre as palavras, a preocupação do ex-presidente do Tribunal Constitucional. Vamos lá por partes. Indicar uma juíza para presidir um Tribunal Constitucional, quando esta juíza pertenceu a um órgão partidário que define uma estratégia de combate contra um líder da oposição, o que é que nós podemos esperar desse tribunal? Infelizmente, podemos evitar isso. O país tem muitos quadros. Por que é que temos que promover polêmicas desnecessárias? Por quê? Por quê? Infelizmente, este é o problema. Não foi normal a situação de infelizmente, de feliz memória, de renúncia do ex-provedor da Justiça. Como é possível que a Provedoria da Justiça tem uma sede própria, que foi feita para ser provedora da Justiça? Mas pode não ter sido por isso. São várias situações. Pronto, a estabelecer relações de... A própria revisão da Constituição remeteu à Provedoria da Justiça a um estatuto que eu penso que, por dignidade, o seu provedor preferiu se retirar. Não foi bom para o país. Pois, mas até não havendo explicações, Sim. são só especulações que existem, na verdade. Não são especulações, nós temos os dados. Nós temos conhecimento. O ano passado, um grupo de funcionários da Provedoria fez uma carta à Assembleia Nacional a reclamar. As questões que foram levantadas deviam ter merecido outra atenção da parte dos poderes públicos. Falo do seu Presidente da República, falo do Tribunal Supremo. Portanto, não devia ser assim. A própria Assembleia Nacional. Inclusive, o ano passado, no mês de março, no mês de abril,
a UNITA tinha solicitado um debate para o período antes da ordem do dia sobre aquela situação. Infelizmente não foi agendado. Infelizmente. Portanto, temos conhecimento das preocupações do pessoal da Provedoria da Justiça. As questões ligadas ao combate à impunidade e à corrupção começam por aí. Portanto, a Justiça tem o papel fundamental, o lugar de destaque para depois o processo continuar de absolutamente, sim. Não pode ser os órgãos políticos. Não pode ser. É a Justiça. Deixemos a Justiça fazer, o Poder Judicial fazer justiça, sem interferências político-partidárias. Esse é o ponto de partida. Reunir recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros. Participei a semana passada, antepassada e a semana passada, num seminário organizado pela, já não temos muito tempo, Sr. Deputado, pela Associação dos Juízes Angolanos. A dura realidade que foi retratada das condições dos nossos tribunais não pode. A mim preocupou, a nós preocupou. As condições para o Poder Judicial fazer o seu trabalho para combater efetivamente a corrupção não estão criadas. Fica então aí a sua referência, a sua constatação. Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegamos ao fim da nossa entrevista. Muito obrigado pelo convite e reiterar a minha solicitação, que seria bom que para as questões ligadas à UNITA, vida do partido, seja convidado o senhor presidente da UNITA, engenheiro Alberto Costa Júnior. Muito obrigado. Muito obrigado, fica registado. Muito obrigado a si também, caro telespectador. Chegamos assim ao fim dessa entrevista ao deputado Liberty Chiaka, presidente do grupo parlamentar da UNITA. Concluímos assim a segunda entrevista da série de 5 que nós temos anunciadas para realizar com os líderes dos grupos parlamentares e representantes de partidos políticos com assento na Assembleia Nacional. Eu despeço-me, até a próxima oportunidade, fique bem, fique com o que vem a seguir na programação da Televisão Pública de Angola. Boa noite. Boa noite, Sr. Deputado, mais uma vez. Muito boa noite. Muito obrigado.